Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre mangá, sobre fãs e o problema da tradução pirata. Esses dias eu li um texto lá no Omelete do Fábio Guedes sobre Chainsaw Man Nunca me chame desse jeito, meu nome é Chainsaw. Alguma razão especial? É um chinês que vive sozinho. e a publicação no Brasil. Era um mangá que eu tinha curiosidade de conhecer por conta do visual, achava bem legal, tem aquele lance meio gore, de violência, eu já tinha visto gente elogiando, mas nunca fui conhecer muito da história, né? Sempre, vou pegar o mangá e tal. E essa matéria me trouxe um problema que eu já tinha visto acontecer em grupos de Facebook, que é uma possível censura na tradução oficial, que no caso a Panini que tá publicando, teria cometido a obra. Chainsaw Man, ele foi anunciado em 2020, que seria publicado no Brasil durante esse CCXP Awards. E isso é uma questão de mercado porque o Chainsaw Man já estava fazendo sucesso na internet, né? Hoje em dia, o mangá tá muito similar ao que eram as séries antes do serviço de streaming, que quando saía uma série de sucesso lá, você já tinha legenda em 1 hora, 2 horas no máximo, se fosse uma série não muito conhecida. E hoje isso acontece com o mangá. O mangá que está fazendo sucesso lá fora é traduzido em uma questão de um dia ou dois, porque muitas vezes quem traduz não tem conhecimento de japonês, então espera a versão do inglês sair para poder traduzir, você já tem o mangá lá todo traduzido. E isso é importante para as editoras trazerem esses mangás para o Brasil. Elas observam os fóruns de discussão, elas observam os grupos de Facebook para ver quais obras estão sendo comentadas, porque você traz um material que é mais certeza de sucesso. E o mangá tem esse elemento de uma maneira que muitas vezes o quadrinho tradicional não tem. Só que o problema aqui é que desde que saiu o mangá, estão vindo grupos dizer que censuraram a edição, a Panini está estragando e tal. E o trabalho que o Fábio fez nessa matéria do Omelete foi de mostrar que não existe censura nenhuma. Na verdade, o que está acontecendo é, quando você tem a tradução feita por fãs, geralmente são pessoas que não são formadas na área, que não têm estudo na área ou até mesmo pesquisa. Isso é muito comum, é um trabalho de fã, eles querem que outros fãs tenham acesso, mas não são profissionais da área. E qual é o problema aí? Por exemplo, Chainsaw Man, ele tem algumas piadas e tal, e elas precisam de contexto, porque assim, o trabalho da tradução não é só traduzir A mais B que está no texto. Se uma piada faz sentido no contexto japonês, ela não faz sentido no contexto brasileiro. E o papel do tradutor é isso. Nos videogames eles chamam de localização. Mas isso é outro papo, porque localização é um termo criado porque a tradução do videogame era tão ruim que virou sinônimo de xingamento. Mas essa localização é importantíssima, porque quem consome mangá assiduamente e tal, tende a ter um conhecimento maior da cultura japonesa. O problema da localização é que você tem que mudar muito do original, mas o importante ali é o contexto. E isso aparentemente aconteceu nessa tradução dos fãs. Só que eles meio que se perderam no personagem. A versão que trazia pra cá, do inglês, era muito de fazer piadinha e tal. Aí, aqui também fizeram piada com o Velho Barreiro. O problema é que isso começou a evoluir pra, colocar coisas que não estavam lá. Então a piada era com feministas, a piada era homofóbica. Por quê? O cara que traduziu viu que a piada localizada fazia sucesso e ele passou a localizar qualquer piada, que não necessariamente precisava. Então isso cria coisas que não existem no original. E isso é um problema. Então quando sai a versão brasileira, você tem a questão de chamarem de censura, porque eles não colocaram um palavrão aqui ou ali que não existia no original. Foi o fansub que colocou porque aquilo estava fazendo sucesso. E isso vira a versão real para quem consumia, né? Você tem a pessoa que consome o scan e aí lê a versão traduzida, porque não tem conhecimento de japonês, e ela pode ler tanto no inglês quando traduzem ou a versão traduzida para português. E aí ela acha que a editora tá censurando, quando não. A editora simplesmente está fazendo o trabalho dela, que é traduzir corretamente. E isso bate até com o que o autor estava falando. É um mangá muito simples. E esse é um dos motivos que eu fiquei curioso, mas não quis pegar, que parecia ser só gore, só sangue e tal, gratuito, sem uma história. Sendo que o autor tira sarro justamente disso, de ser uma parada mega simples e que não deveria ser, sabe? O lance do cara é que ele quer ter uma namorada, ter um teto e ter comida. Então tem um subtexto de crítica que esse fansub não pegou e ficou só no sangue e tal. E tem um problema muito grande aí. E eu vou citar exemplo até de coisas que aconteceram. Por exemplo, a gente teve Adolf, do Pipoca e Nanquim, que tem uma tradução de um trecho, você está vendo aí na tela, em que ele faz uma piada com algo que o presidente falou, né? Mas é uma piada localizada pro contexto atual, que não tira o sentido. Eu, pelo menos, não vejo tirando sentido. No contexto original, é um cara falando que ele treinou e tal, que ele tem um porte físico que ele vai aguentar, que não é uma doençazinha dessa que vai tirar ele. E eles pegaram a fala do presidente do porte de atleta. Eu não vejo isso como um problema. Tem gente que colocou a questão que tira o sentido, eu não acho que tira o sentido, e tem a questão de gente que fala que datou a tradução.
Cara, mas toda tradução também é um produto da sua época. Por exemplo, essa obra não vai ficar para sempre na mão do Pipoca Nanquim. Ou mesmo se ficar, nas próximas traduções podem mudar. A tradução da Conrad não é o que vai ficar para os fãs de hoje. Tem fã que nem sabia que a Conrad existia, ela que tá voltando agora. Então, você não pode também querer ser atemporal em tudo que você faz. Às vezes um contexto, às vezes uma localização de piada faz sentido. Um dos exemplos é Yu Yu Hakusho, que é tomado por muitos como uma das melhores dublagens de anime de todos os tempos. Por quê? Porque ele localizou as piadas. Ai, dá susto na senhora, sua mãe, viu? Ora essa, foi só um sustinho de leve, não esquenta, cara. Tá mordido de cobra, é? Mas ele não tirou de contexto. O Yusuke era um cara piadista, eles tinham esse contexto de ser um mangá de luta com mais humor, e eles localizaram, e isso ajudou muito, porque, como eu falei, a maioria das pessoas que consomem qualquer coisa gringa não tem o contexto que a gente tem. Você que é consumidor ávido de uma coisa, você acaba tendo mais conhecimento de uma determinada cultura, seja americana, seja japonesa, mas o público geral não tem, e isso não é demérito, não é obrigação deles ter esse conhecimento. E por isso que o tradutor é muito importante. O tradutor tem uma responsabilidade muito grande. E não tem problema o cara que traduz pra fã fazer isso. Porque ele é um fã, ele não é um profissional. O problema é quando você pega isso e toma como a versão oficial. Não, a versão oficial é a da editora original e das versões que ela licenciou. Ou seja, a editora brasileira tem uma responsabilidade porque ela é licenciada. E aí você tomar a legenda de fã como a legenda a ser usada é completamente errado. Nesse caso é pior ainda porque você acha que tem uma censura feminista, uma censura gaysista e todos esses negócios, porque provavelmente quem pegou o mangá era de uma cultura de 4chan, de sub, isso tá até na matéria do Fábio, e você colocou piadas que eu acho engraçada, fora de contexto, porque essa piada que ele contou é muito engraçada. Então é você tá criando em cima da obra dos outros. E aí isso vira a verdade da obra. E isso é muito problemático. Então, se você consome mangás de maneira pirata, eu não vou nem julgar o mérito aqui. Eu entendo a questão de que seja caro, tudo mais, de mercado. Mas no momento em que você acha que a tradução feita por um fã é a tradução oficial, aí já foge um pouco. Porque você tem a tradução. E você pode corrigir erros de tradução se você tiver acesso ao original, à versão que foi traduzida, mas você cobrar como se tivesse que ser que nem a de fã, aí já é um pouco mais abaixo aí essa sua crítica, hein? Mas tudo bem. Eu trouxe esse vídeo porque foi um assunto que me chamou muita atenção, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, compartilhar com todos os seus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.